E ainda conseguimos a gente quer agradecer a presença de todos vocês aqui. O Núcleo Regional de São Paulo da BMS, junto com a ABEG, vai estar fazendo essa apresentação de 2 projetos e obra que foram executados. E qual a razão? É que esses 2 projetos receberam o prêmio Sigmund Golombek, da ABEG, que tem uma colinha aqui para não errar aqui, né? Mas esse prêmio, o Sigmund Golombek, é concedido pela ABEG, que é a Associação Brasileira de Empresas de Projetos e Consultoria em Engenharia Geotécnica, e premia os melhores projetos de fundações e ou contenções, tá? E no biênio 2022-23, cada 2 anos, né? E no biênio de 22-23 foram premiados esses 2 prêmios, 2 projetos, né? Um que é do Condomínio Grumari, da Orla Recreio, no Rio de Janeiro, feito pelo pessoal da Apoio, a presença daqui do engenheiro José Luiz. E o projeto do Shopping Manhattan, lá em Brasília, pelo pessoal aí da equipe da Geoconsultoria, né? Geoconsult, desculpe, com a pessoa do BDCIS que está aqui. Então, é com imenso prazer que a gente concede a palavra agora também para o Zé Luiz, para fazer a apresentação do projeto. Eu só queria falar um pouquinho do currículo dele. Ele é engenheiro civil, formado pela Universidade Mackenzie, e hoje é diretor da Apoio, Assessoria e Projetos de Fundações. Ex-professor de Mecânica dos Solos e Fundações da Universidade Mackenzie, professor do curso de pós-graduação do Instituto Mauá de Tecnologia, ex-professor de pós-graduação da FESP, e ele também foi vencedor do prêmio Sigmund Golombek de 2017 e 2019 também. Então, ele está recebendo novamente o prêmio agora nesse biênio. E foi vencedor do prêmio ABEF de 2019 de personalidade em destaque. E hoje também o Dr. José Luiz, ele é o presidente atual da ABEG, que é a Associação Brasileira de Empresas de Projetos de Consultoria em Engenharia Geotécnica. Então, José Luiz, por favor. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer ao Núcleo São Paulo aí, em nome do Ilan, que ele fez uma cirurgiazinha, mas está passando bem. Ele teve que ficar em casa a semana de molho. Não, coisa simples, sem grandes problemas. Então, em nome dele, que é o presidente, eu cumprimento todos os demais da BMS. Eu queria falar uma breve, eu queria explicar um pouquinho melhor o porquê desse prêmio Sigmund Golombek. Atualmente eu sou presidente a partir de 1º de janeiro da ABEG, mas na outra gestão minha, numa reunião de diretoria, eu sugeri, eu era presidente, o Milton Golombek era vice, eu sugeri que nós criássemos o prêmio Sigmund Golombek. E o porquê disso? Porque foi ele que inventou a consultoria de fundação no Brasil. Como, então, mais que merecido, me lembro das palavras do Milton, que ele falou, a família penhorada agradece, né? Bom, e tem uma outra coincidência desse prêmio, que acontece a cada 2 anos. O primeiro prêmio quem ganhou foi o Milton Golombek. O segundo prêmio foi, o Milton Golombek significa Consultrix. O segundo prêmio foi apoio à minha empresa. O terceiro prêmio foi novamente a Constrix e o quarto foi novamente a minha empresa. E tem um detalhe importante que eu acabei de receber do assessor da presidência do metrô, o Argimiro, acho que ele já foi presidente da BNS também. Bom, porque os 3 primeiros prêmios são obras construídas sobre a linha do metrô. Os 3 primeiros prêmios, olha a coincidência, os 3 primeiros prêmios foram obras construídas sobre a linha do metrô. E o quarto prêmio não foi sobre a linha do metrô, que é esse que a gente vai falar agora, né? Então é muito importante porque quem inventou realmente a consultoria de fundações foi o Sigmund Golombek. Mais do que justo nós fazemos essa homenagem a ele, né? E no final do ano nós fizemos um evento lá da ABEG e aproveitamos e comemoramos os 100 anos do Sigmund Golombek. Então vamos lá. Essa obra, no Rio de Janeiro, nós fazemos
a única cliente que nós trabalhamos muito no Rio de Janeiro é para a Cura Engenharia, que é Minha Casa Minha Vida. O Marcos Melo, que está aqui, que é sócio nosso lá, tem graduação e pós-graduação na Escola Politécnica, e o Dirley também, que tem mestrado na Unicamp e também fez o mestrado também na FESP com a gente lá. Os dois tiveram participação mais ativa, né? O Marcos ficou mais em São Paulo e o Dirley ficou como engenheiro residente. Então, na realidade, foi a primeira vez que nós deixamos um engenheiro full-time numa obra. Nós estamos em São Paulo e isso foi no Rio de Janeiro. Então, o Dirley e o Marcos são os responsáveis o Dirley no campo e o Marcos no escritório. Deixa eu ver se isso aqui está funcionando. Tá. Bom, rapidamente, eu não vou falar muito sobre a minha empresa. Ela tem 46 anos, vai fazer 47 anos agora. Nós temos 20 engenheiros, tem a engenheira Aline aqui presente, tem o Marcos Costa presente, tem também o João lá Inácio, enfim, o Dirley foi nosso engenheiro também, o Egas está aqui presente, também trabalhou com a gente. Até agradeço a presença desses colegas que trabalharam com a gente, né? Essa obra do Rio de Janeiro é uma obra da Cura Engenharia. Eles trabalham muito nesse segmento. Sussumo, boa noite. Eles trabalham muito nesse segmento, Minha Casa Minha Vida. Quando eles apresentaram a obra para a gente, eu falei, olha, é uma obra complicada, apesar de não ser um prédio como hoje está na moda, 40 pavimentos, 50 pavimentos, é prédio de 4 andares, quer dizer, prédio relativamente baixo. Mas era praticamente um mangue, né? Então, foi um desafio para a gente, porque nós trabalhamos muito em vários segmentos. Deixa eu passar aqui um pouco mais para frente, né? Eu pulei aí que nós trabalhamos forte, nós, são obras de edifícios com vários subsolos, obras industriais, graneleiro, aerogeradores, pontes, viadutos, shopping centers. Isso aí, essa apresentação está sendo gravada, então depois vocês têm acesso. Então eu vou pular isso aqui que não é muito importante. Nós já estamos no mercado há 46 anos, quase 47, já projetamos mais de 21 mil obras, em São Paulo mais de 5 mil prédios, né? Nós temos números assim meio impressionantes. Hospitais, como 110 hospitais, aqui na Riviera de São Lourenço mesmo, nós contamos, tem 180 prédios na Riviera de São Lourenço. Casa, nós fazemos muita casa também de economia de luxo. Meus concorrentes ainda bem acham que é fria, mas eu gosto de fazer casa, né? São casas de 2.000 metros, 1.500 metros, de alto padrão, e normalmente os donos dessas casas são incorporadores pesados. Então, hoje mesmo, um cara me ligou de Belo Horizonte e falou assim, bom, eu vou fazer algo em São Paulo e os 4 caras te indicaram, né? 2 eram incorporadores que eu fiz casa para eles, né? Desses condomínios. Então, é uma coisa que a gente gosta bastante. Fizemos uma obra também que nós apresentamos no Congresso de Curitiba, na época foi o quarto prédio mais alto de São Paulo, com 150 metros, a partir do térreo, que nós vamos fundação direta, tudo. Está nos anais lá do Congresso de Curitiba, uma obra bastante importante. Uma outra obra muito importante foi em Belo Horizonte, em Uberlândia, no shopping de Uberlândia. Nós fizemos uma escavação de 24 metros e 150 mil metros de área construída. Ou seja, nós temos trabalhado aí pelo Brasil inteiro. Só a agência do Banco Itaú, nós temos 400 agências personalizadas no Brasil inteiro. Imagina a dificuldade de projetar pelo Brasil todo. E o resto a gente fizemos em Campinas também uma obra que não é normal lá em Campinas fazer escavação tão grande, né? Aqui em São Paulo agora nós estamos fazendo muitos, tem prédio de 8, de 10 subsolos, é uma loucura, né? A Aline que diga aí que é nosso engenheiro. Então vamos lá. Bom, antigamente tinha uma revista que deixou de existir. Como é que chamava aquela revista? Fundações de Geotecnia. A gente ganhou, deixa eu pegar esse aqui, é o laser? Acho que é, né? Que é o laser? Tem laser? Não estou vendo o laser aqui. Ah, está aqui. Tinha esse prêmio Milton Vargas, que era o prêmio dessa revista. Então nós ganhamos o segundo prêmio,
o segundo, quer dizer, terceiro, quinto, porque cada ano tinha um prêmio, né? Então foi no ano de 2012, 2013, 2015, como o Chico falou aqui, nós ganhei a categoria da BEF com personalidade de destaque, e da BEG o prêmio 2019, e agora ganhamos 2003. 2019 foi um prédio que nós construímos de 28 pavimentos sobre a linha do metrô. As pontas das minhas estacas hélices ficaram a 5 metros da calota. Então, nós tivemos, como é uma parceria pública-privada, nós tivemos que aprovar como projetista da linha. Na época era o professor Tarcísio Celestino da TEMAC, professor em São Carlos de Tunes e tudo mais. Acho que ele está só na pós-graduação. Então, nós, e com isso, a gente acabou, sem querer, se especializando muito na área de túneis, né? Nós já fizemos 92 obras com interferência com o túnel do metrô. Porque o próprio metrô tem nos recomendado para essas obras, né? A gente calcula até a deformação no anel e tal, mas nós não temos pretensões nunca de ser projetista de tudo. A gente calcula até a deformação no anel. Aí o projetista verifica se aquela deformação, se a armadura é suficiente para aquela deformação. Boa noite, Marcos. Boa noite. Queria interromper, mas foi você. Sem problema. Então, em casa, esse condomínio Grumari, lá no Rio de Janeiro, que é projeto de arquitetura da própria CUNE, investigação geológica, projeto de estrutura CPEC, tratamento de solo Tecnogel, estacas hélices contínuas CGL, execução de estacas pré-moldadas em cobre, e as provas de cargas foi a Geoprova que fez. Na realidade, esse foram 4 condomínios. Esse foi o primeiro que nós fizemos. E os outros 3 estão sendo terminados. Não sei se já terminou algum, se o segundo já terminou. Na época, foi o primeiro que nós fizemos. Isso aí já é terminado. Tá? Eu vou passar para o Dirney, acho que agora é com você, né, Dirney? Então, o Dirney, que foi o engenheiro, só para explicar para quem chegou mais tarde, o Dirney foi o engenheiro nosso residente na obra. E o Marcos Melo foi um engenheiro lá do escritório que coordenou, junto comigo, os projetos e o Dirney. O Dirney tem uma atuação muito grande porque ele ficou lá na linha de frente e foi um desafio essa obra para nós. Então vamos lá, Dirney, você está com a palavra. Boa noite a todos, obrigado, Zé Luiz. Bom, na época eu trabalhava na Apoio, né? Agora estou na G2 Base, foi um prazer aí participar desse projeto aí junto com toda a equipe, né? Então, aqui a gente colocou só uma macro localização, que seria ali no Rio de Janeiro, né? Então a gente tem ali Ipanema, Mão Cristo, e essa obra é lá na Zona Sul, passando a Barra da Tijuca, tem ali a parte da reserva e vem o Recreio dos Bandeirantes. E ali no Recreio dos Bandeirantes tem a Pedra do Pontal, que é conhecida aí, até pela música, né? E a nossa obra, ela está bem aqui situada, né? Então aqui a gente tem o morro ali do lado, aqui a praia, a orla, e aqui a nossa obra. Então só para todo mundo poder entender aonde que é essa obra dentro da cidade maravilhosa aí do Rio de Janeiro. Como o Zé Luiz falou, tem outros condomínios, né? Então a gente está apresentando esse condomínio aqui, que é o condomínio Grumari. Depois tem o segundo condomínio, que tem execução, o terceiro e o quarto aqui na lateral. Então todo o projeto ele envolve aí 4 condomínios, mas o que foi colocado para o prêmio foi de fato o Grumari aqui, que foi o primeiro. Então uma arquitetura aqui, uma implantação, só para a gente começar a entender o que é a obra, né? De uma maneira, a gente tentou separar essa apresentação de uma maneira assim, bem didática, para poder pegar todas as fases e não esquecer de nada aí do que foi o desafio. Então a gente tem aqui, são 6 torres, um edifício garagem central, e a gente tem aqui 3 torres que são térreo mais 4 pavimentos, o edifício garagem que é térreo 2 pavimentos, e as torres aqui que são térreo mais 2 pavimentos. Então só para chamar a atenção que aqui nessa área em azul, térreo mais 2 e aqui térreo mais 4. Um pouco para frente vai entender o porquê disso até. Fazendo aqui 2 seções geológica e geotécnica, então cruzando aqui as torres de
térreo e 2 pavimentos, então torre 1, 2 e 3, e aqui uma outra seção, torre 3, 4, 5, 6. Então, vamos lá. Bem simples assim para poder entender o que é a geologia local dessa região. Até ali 16 metros de profundidade, mais ou menos, tinha uma camada de argila orgânica muito mole a mole. Então, SPT de 0 a 3 metros. Abaixo dela uma areia muito fina mesmo, com um SPT da ordem de 10 golpes, e depois solo residual aqui a 19 metros de profundidade. E qual que era o grande desafio aqui encontrado? Justamente fazer um aterro com 3 metros de espessura e implantar as 3 torres em cima. Lembrando que isso daqui é bem aqui o corte da torre 1, 2 e 3. Então aqui tem umas fotos ali do local, né? Então fizemos apenas um aterro aqui para poder identificar ali o solo, abrir uma vala para a gente poder ver. Então a gente vê assim a concentração de matéria orgânica, um solo extremamente mole mesmo, assim, vários SPT zeros, um pouco mais em profundidade, SPT da ordem de 1, 2 e 3 golpes, mas em boa parte da camada é muito mole aí para SPT zero. Já no outro sentido, nas torres 4, 5 e 6, a gente tem uma tufa ali até 3 metros de profundidade, aí depois já muda para areia fina, com SPT de 5 a 15 golpes, e areia média ali com SPT de... Aqui saiu 15, mas SPT entre 15 e 50 golpes, aí, crescente com profundidade praticamente. E para respeito da mesma poda de plantação, nesse trecho aqui, um aterro de 2 metros e 10. Ou seja, numa mesma obra, 2 perfis de subsolo totalmente diferentes. Né? Então, para a gente poder entender então um pouco essa parte de argila mole que foi encontrada lá. Então, nessa parte aqui mais clara, a tufa da ordem de 3 metros. Aqui, a argila mole, ela já fica aqui da ordem de 7, depois de 10 a 12, e aqui no meio, concentração de 18 metros de espessura de argila mole. Então, o que a gente lembra? Por isso que eu chamei a atenção do morro que estava no meio da obra, a gente tinha uma espessura maior de argila mole, e depois ela ia subindo, e aqui ficava naquela parte tufa. Então, agora entrando um pouco na parte de projeto, então falando das torres que tem térreo mais 2 pavimentos, né? Então são 3 torres, térreo mais 2, camada de aterro que a gente vai implantar de 3 metros, e foi projetado a execução de colunas de brita como tratamento de solo mole, diâmetro de 70 e comprimento que variam de 7 a 18 metros de profundidade. Então, para poder implantar a obra, né, a gente marcou essa área aqui de tratamento de solo. Vale lembrar que as torres, elas não contemplam as colunas de brita. Então, toda a parte viária em volta, que também foi construída porque não tinha, né, e toda essa parte periférica aqui das torres com as colunas de brita. E aí uma breve explicação da coluna de brita, né? Então, é um tubo que ele é vibrado, né? Chega até uma cota, você preenche ele com a caçamba de brita, vibra até uma certa cota lá de solo resistente, depois ele vai liberando a brita e ele vai fazendo movimento de subida e descida e colocando a brita, e simultaneamente vai abastecendo com a caçamba, ela levanta, entra dentro do tubo e vai abastecendo a coluna, né, com a própria brita, e pelo volume ele consegue estipular o diâmetro dela que está sendo formada. Depois, na parte de método executivo, a gente vai ver algumas fotos que ilustram melhor essa sequência executiva, mas assim, em tese é isso que funciona a coluna de brita, né? Então, esse é o projeto das colunas de britas. Então, como eu falei, cada cor aqui é uma profundidade, depois isso foi ajustado no campo, ela varia de acordo com a espessura de camada de argila mole. A malha projetada tem 2,40 entre centro de estacas, e a coluna de brita aqui de 70. A resolução às vezes não está tão boa, mas 70 de diâmetro, e o espaçamento entre diâmetro de 2,40, né? E aí, para poder realizar isso aí, teve que fazer o aterro de conquista. O aterro de conquista a gente colocou 2 geotextos para poder fazer, e depois vem um outro geotexto em cima para poder colocar o aterro de 3 metros em cima e distribuir aí as cargas. Então, vale lembrar que a gente, como eu falei aqui, a gente não colocou nas áreas da torre, porque se eu faço a coluna de brita nas áreas da torre, como é que eu faço a fundação depois?
verdade. Então a gente teve que pensar numa outra solução de tratamento dessa argila nas áreas da torre para poder fazer as estacas. Então a gente colocou o geodreno como aterro para poder acelerar o recalque. Então aqui tem uma imagem que eu peguei do livro do Márcio Almeida e da professora Marques, que o geodreno ele serve para poder acelerar o recalque, né? Então a gente tem aqui a dissipação das cloropressões. O solo é feito do grão, de água e de água. Então você elimina a água, você acelera o recalque e ganha a resistência aqui na camada de argila mole. Então um gráfico bem simples assim, com drenos, no tempo você ganha e você acelera esse processo de adensamento da camada. E essa foi a malha final aí. Então tem as estacas, as colunas de britas aqui, né, nessas áreas. E na área das torres, aí uma malha aí concentrada triangular de 1,20 de geodrenos, indo até a camada de resistente aí da ordem de 18 metros, porque era a concentração nessa área aqui da maior espessura de solo mole, certo? E aí agora a gente entra no método executivo, que aí é o grande desafio, né? E o primeiro desafio é como é que eu acesso o local, né? Como é que eu chego lá e faço as colunas de brita, né? Vale lembrar um solo assim horrível, né? Primeira coisa é pegar o geotêxtil e de uma forma assim bem simples, você desenrolava e andava por cima da vegetação. Não tinha o que fazer, era muito mole. Então vai desenrolando, vai andando por cima. E assim você vai ganhando espaço lá. A gente deu no projeto duas alternativas, fazer o transpasse ou costurar, né? A construtora optou por costurar o geotêxtil aqui. Então a gente vê aqui a costura para poder economizar aí no material. E aí a gente vê aí primeiro acesso aí à obra, né? Tem até uma foto minha andando aqui em cima, afundei um pouquinho, mas você vê que aí você já consegue acessar. E na hora que você começa a desenrolar e por cima de vegetação e etc, você começa a encontrar de tudo lá naquele local, inclusive um jacaré, não só um, mas dois a gente encontrou lá no meio, lá teve que remover. Então, conforme que a gente ia entrando, vai saindo bicho, vai saindo tudo de lá e a gente vai ali conquistando de fato, né? O próprio nome diz, o aterro de conquista. A gente vai ali conquistando ali o espaço ali para começar até a enxergar a obra e fazer as adequações de projeto, né? E aí vem o primeiro lançamento da camada, né? Então a gente lança ali uma camada arenosa, né? Para poder forrar por cima do geotêxtil, né? A gente fez o lançamento, essa primeira espessura de 50 centímetros, a gente fez dois lançamentos de 25, né? Aqui mostra, né, uma foto do primeiro e do segundo vindo atrás. E aí você vai entrando, vai conquistando, vai distribuindo a carga e você começa a ver a obra, né? Aqui já é o lançamento do segundo geotêxtil, né? Então por cima ali da camada de areia. Então aqui vocês podem ver aqui o novo solo granular vindo por cima, né? E aí você começa a fazer os testes na obra, né? Esse caminhão está carregado, o que está jogando lá? Estou empurrando até aqui. Vamos avançar com ele um pouco, vamos ver como se comporta, né? E você vê ali que de fato funciona, né? Toda aquela teoria que a gente vê em livros e tudo mais, tal, tá aqui, ó. Caminhão carregado com as duas camadas de geotêxtil lá e solo granular já lançado, a gente já conseguia chegar com o caminhão um pouco mais próximo e ir jogando terra e poupando tempo, né? Então vai te dando. Bom, feito isso, aí agora a gente tem que fazer ali o tratamento do solo mole, né? Então aqui é a máquina lá que a Tecnon já mobilizou, de coluna de brita. É uma máquina extremamente pesada, porque ela tem dois compressores atrás. Ele tem um compressor aqui e um outro na lateral. Talvez nessa foto não dá para ver, mas um fica bem aqui atrás e o outro fica na lateral. Então é uma máquina pesada. Parece que não, mas quando esse caminhão ele entrou, a gente estava bem confiante. Quando a máquina já entra, você já começa a ver que realmente pesa, né? Pesa bem mais, apesar das esteiras que tem. E aí, o primeiro passo aí, de fato, da locação da coluna de brita é o posicionamento, né? Então aqui a gente já entra na fase do melhoramento ali do solo mole com as colunas de brita. Então tentei fasear para poder entender qual que foi o processo todo. Então primeiro o posicionamento, a locação da coluna.
Segundo, já começa a vir um abastecimento, né? Então, ela tem uma caçamba, que ela corre vertical aqui na torre, e lá em cima do tubo tem uma abertura que a brita entra por dentro do tubo, né? Então, você abastece, quando você preencher ele todo, o tubo, aqui a caçamba já lá em cima, você faz aí a cravação do tubo por vibração. E essa cravação vai até o solo resistente. Então, esse foi o critério. Quando chegar no solo resistente, naquele SPT em torno de 30 golpes, para, e aí começa a formar as colunas de brita com 70 centímetros de diâmetro, né? E aí vem a formação. O tubo, ele começa a fazer movimentos verticais, né? Então, como eu falei, ele levanta, dispensa a brita, empurra ela de volta por vibração e vai alargando. E através do volume, ele vai ali fazendo o diâmetro estimado. E depois a gente faz essa conferência no campo. Então, aqui você vê as fotos já das colunas finalizadas. Elas aparentemente às vezes não ficam com uma aparência tão boa, né? Mas aí a gente pedir para a PC passar lá, limpar, vamos conferir para ver se esse negócio realmente funciona, né? E aí a gente vê lá a coluna e a medição aqui, 72 centímetros aí o diâmetro da coluna de brita. Então é um processo. Então, em alguns lugares da obra a gente pedia para a PC poder dar uma limpada ali e a gente ia conferindo o diâmetro para ver se estava de acordo com o projeto. Bom, finalizou essa etapa de execução das colunas de brita, a gente vem aqui com um outro geotexto e distribui na área. Aqui já é uma especificação um pouco maior do que aquele outro, para poder vir com os lançamentos da camada de 3 metros de aterro. Uma coisa que é importante dizer é o seguinte, que às vezes a gente fala para o pessoal que vai aterrar 3 metros, né? Só que tem que considerar também o recalque que vai ter durante isso daí. Então, às vezes as pessoas ficam, a construtora vai ficar na cabeça, vou aterrar só 3 metros, mas ele vai recalcando um pouco, ele desce um pouco. Então, em termos de volume de areia, né, ali em volume de terra, é mais do que 3 metros, né? Então, isso é sempre uma coisa importante que é bom avisar antes para depois não ter discussões na obra, né? Bom, a gente fez o tratamento, né, fez o tratamento com as colunas de britas, e aí a gente tem a parte aí dos geodrenos, né? Então, dos geodrenos lá, bom, o geodreno, acredito que todo mundo aqui conhece, mas ele tem um plástico envolvente, e em volta é uma manta geotexto, né, que permite a entrada da água, mas não deixa o solo entrar. Quando você aplica a carga em cima, a água entra dentro desse geodreno, ele joga para cima, tem um colchão drenante, joga para as valas laterais, e aí você expulsa a água e acelera o recalque. Então, essa é a função do geodreno. Então, aqui a gente, na obra, né, a gente chama que essa aqui é a faca do geodreno, né? Então, ele passa aqui por dentro, ele põe aqui uma presilha perdida, só para contar a gravação, porque na hora que ele puxa, a presilha fica junto com a fita e ele expõe, depois ele corta o geodreno. Então, aqui é a gravação lá do geodreno, né? E aí depois aqui ele corta e ele já aproveita a fita e já coloca a presilha de novo e vai fazendo. Então, esse é um processo antes de lançar a camada de aterro na área das torres, né? Enquanto isso, a obra ia tocando a parte de aterro nas laterais ali do empreendimento. Bom, aqui é uma foto já do vários geodrenos cravados, né? Então, aqui tem algumas locações e aqui alguns cravados. Então, a gente foi fazendo esse processo nas torres, né? E aí a gente entra depois aí com aterro até a cota mais 4,40, 3 metros e 5 centímetros de espessura de aterro final, né? E aí a cravação aí das estacas, a fundação aí das torres em estacas pré-fabricadas, né? Então, aqui termina o conceito adotado para as torres de térreo mais 2 pavimentos que eu mostrei lá atrás, né? E aí a gente começa a entrar nas torres de térreo mais 4 pavimentos. E aí aqui é uma metodologia já conhecida, né? Então, estacas aéreas contínuas, diâmetro de 40 a 60 centímetros, comprimento de 15 a 18 metros, para carga de trabalho de 45 a 115 toneladas, respectivamente. Então, para as torres e para o edifício garagem.
Então, nesse outro lado da obra, né, então aqui o edifício garagem e aqui a torre 456, a gente adotou aí uma fundação tradicional, aí, como todos já conhecem no dia a dia. Então, vou passar rapidamente. Então, aqui o método de cálculo, até 15 metros de profundidade, as cargas admissíveis. Então, teve o aterro lá pequeno, uma camada de tufa, 3 metros de espessura, então a gente não teve problema ali para poder aterrar. Mobilizamos as máquinas, as locações e executamos as estacas hélice contínua. Aqui uma foto só do registro da estaca prova lá, que a gente sempre costuma acompanhar, para poder verificar aí se as premissas de projetos estão correspondentes com o que é encontrado no campo. Aqui algumas fotos durante a execução das torres 4, 5, 6 e assim, uma execução tranquila. Uma das coisas engraçadas durante essa execução, acho que até na época eu cheguei a comentar com vocês, Luiz, é que a areia extremamente fina, ela puxava muita água do concreto. Então, no começo, a gente estava com dificuldade de descer a armadura, porque você tem aquela camada de 3 metros, mais o aterro, então as armaduras ali variavam de 6 a 8 metros de profundidade. Então, a gente tinha uma dificuldade de descer a armadura por conta que, e aí era a nossa suspeita, essa camada de areia fina ela puxava a água e às vezes você tinha que reperfurar e completar. E aí depois, conforme você vai executando algumas estacas, você vai ajustando isso no campo, o traço, coloca um slump maior, etc., para poder descer mais fácil e foi ajustando, mas foi importante falar disso daí. Bom, depois de toda essa logística aí executada, tem que fazer a verificação das capacidades de carga geotécnica, né? Então, para as estacas pré-fabricadas de concreto, foi ensaios dinâmicos, e para a estaca eles continuam fazendo uma prova de carga estática. Então, os ensaios dinâmicos lá foram feitos nos blocos, então tinham 2 tipos de estacas, a P27 e a P31, para a capacidade de carga de 32 e 45 toneladas, das pré-fabricadas, e tivemos aí fator de segurança aí superior a 2, inclusive, durante a execução dessas estacas. O critério de paralisação, não tem como você fugir, né? Você pede uma nega ali de 10 a 15 milímetros, e para você poder entrar naquela camada de areia média e tentar chegar no solo residual. Então esse foi o critério. Então as profundidades aí variavam aí entre 22 a 23 metros, só para poder ter uma ideia, né? E as provas de carga estáticas, a prova de carga estática foi realizada na hélice contínua, né? Então aqui um croquis da prova de carga estática, onde todo mundo aqui também já conhece bem o procedimento, mas aqui a montagem que foi feita, as ligas de referência, o bloco, macaco, célula de carga, e tivemos também um bom resultado aí para 2 vezes a carga de trabalho, 45 toneladas, 900 kN. Para a carga de trabalho aqui tivemos um recalque aí da ordem de 2 milímetros, ou seja, comportamento elástico aqui nesse começo, validando aí toda a fundação das torres 4, 5, 6. Né? Então, aqui são as fotos ali da obra concluída. Hoje a obra já está entregue, mas essas fotos aqui são da época do parecer, da BR que a gente mandou. Então, dá um orgulho danado, né? A gente vê ali as torres térreo mais 2 pavimentos prontas, e aqui a torre 4, 5, 6, que é térreo mais 4 pavimentos, edifício garagem, né? Então você vê ali que o desafio lá e depois a conclusão da obra aí, como ela ficou bonita, né? Tem mais uma foto aqui essa foto eu peguei lá do site da Cury, né? Então o mar lá, parte do recreio e o condomínio aqui, as torres baixas aqui, térreo mais 2, né? Bom, aí vem as conclusões. Então, vamos lá. O projeto ele é desafiador, como o Zé falou, por conta da parte geotécnica e em relação ao custo da execução. Então, viabilizar colunas de brita, geodreno, aterro, controle, etc., numa obra Minha Casa Minha Vida não é fácil. Então, a gente buscou aí, no máximo, o custo-benefício, o melhor custo-benefício para a obra, para a gente poder viabilizar aí todo esse tratamento de solo mole, né?
o planejamento das fases executivas foram determinantes para o sucesso da obra. E realmente, uma obra dessa sem planejamento você não faz. Então não é chegar e fazer, você tem que chegar, sentar, conversar, planejar, conversar com o executor, ver por onde vai atacar. Então tem que ter de fato um planejamento prévio para você chegar e executar uma obra, né? Uma das coisas que sempre todo mundo a gente fica na dúvida, né? Faz o cálculo e fala, e aí, será que vai dar certo, né? Sempre as malhas adotadas, né? E para esse tipo de obra, para as premissas de projeto 240 por 240, se mostrou satisfatório. O recalque estimado teve que, apesar de ter passado rápido aqui, não quis entrar tanto no mérito de cálculo, porque tem referência bibliográfica para isso, mas a gente estimou aí um recalque da ordem de 1 metro e foi medido aí da ordem de 1,20. Então, dentro do desvio padrão da geotecnia, estamos dentro ali do que foi feito. E as fundações apresentaram desempenho satisfatório aí perante a norma 6122 e sem dúvida nenhuma o aterro de conquista, mas a execução das colunas de brita foram os maiores desafios, né? Então realmente quando a gente vê aquele solo que você pisa e já vem até o joelho ali, a parte de argila orgânica, você não consegue nem entrar, você começa a falar assim, como é que você vai fazer? Bom, tem todo o planejamento antes, mas vamos desenrolando aqui o geotexto, vamos invadindo e aqui a gente vai ajustando o projeto, né? Então muitas coisas no projeto eles foram ajustadas no campo, né? Então teve essa sinergia. Bom, como eu falei que eu não apresentei os cálculos, a gente mostra as referências, né? Então as novas técnicas aí para solos moles aí, o livro do Márcio Almeida, o outro conhecido aí de todos aí também, Aterro sobre solos moles, também do Márcio Almeida e da professora Maria Marques, né? E também deixei a referência aqui do livro do Paulo e do Jean aí de engenharia de fundações de projeto, né? Para destacar as L's. Bom, nos agradecimentos especiais, então, de fato, toda a equipe CURE aí, os engenheiros de campo, o mestre, o coordenador, Davi Nono, diretor da CURE do Rio de Janeiro e tal, e todo o apoio, toda a compreensão para poder fazer essa obra, todas as empresas executores, então todo mundo colaborou para poder ter um sucesso, ninguém faz nada sozinho, a gente tem plena consciência disso, e inclusive toda a equipe de apoio, né? Então, como o Zé Luiz falou, teve muitos engenheiros que não participaram do projeto, mas lembra, para alguém ir para o Rio e ficar acompanhando todo o projeto lá, tinha alguém em São Paulo cobrindo. Então, toda a equipe ajudou aí a fazer com que essa obra saísse do papel. Em especial aí o Zé Luiz aí, pelos ensinamentos aí, ele sabe aí que sou um fã. O Zé Luiz é um cara que ele não guarda o conhecimento para ele. Aprendi e continuo aprendendo muito com você. Então fica aí a nossa foto e o agradecimento. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela apresentação. É interessante que a nossa disciplina mecânica dos solos começou com aterro sobre solos moles, né? Então é muito legal ver que esses projetos estão sendo bem estudados, estão sendo bem executados, né? Então dá um ânimo novamente para a gente, né? Nossa gente que milita nessa área de engenharia, né, geotécnica, né? E vou estar abrindo espaço também para perguntas, tudo, mas o Zé Luiz quer ter uma palavrinha? Só um detalhe que você não explicou, por que foi estaca pré-moldada e por que foi estaca hélice contínua. Então você responde aí. Você esqueceu de falar. Tá certo. Foi bom falar isso aí, porque no dia a dia a gente se depara às vezes com muito nisso, né? Como garantir a qualidade da estaca hélice contínua numa camada de solo muito mole, com 17 metros de espessura. Não tem diâmetro pequeno também. Então, como é que a gente garante o fuste? Como é que a gente garante o desempenho geotécnico numa estaca dessa, né? Então, hoje em dia, na parte de consultoria, tudo, então, na parte também técnica da G2 Base, a gente se depara aí com camadas de solos moles espessas, e a hélice continua sendo adotada, e eu adoro a solução, não tenho nada contra e tal, mas eu acho que toda solução
tem os seus prós e seus contras, né? Então, nessa daí, a Cúrico, na época, por 99% das obras sem hélice contínua, ela questionou, né? Então, por que também não faz hélice contínua aqui, tem que ser pré-fabricado? Porque como é que a gente garante a integridade da estaca nesses diâmetros pequenos aí? Sem contar aí também do sobreconsumo aí, né? A gente já está acostumado a ver aí 20 a 30% de sobreconsumo, um solo mole desse, ninguém nem sabe, né? O que poderia dar. Então, esse estrangulamento do fusto, assim, a norma fala que você tem que até escavar para poder verificar o fusto de algumas estacas, se não me engano são 10%, que está na 6122, né? Nessa daí não conseguia nem escavar para verificar. Né? Então, com certeza a solução de pré-fabricada, seja ela com ferro metálica, não importa, mas a pré-fabricada com um solo desse aí, realmente acaba sendo a melhor opção e por isso que a gente separou. Né? Então aqui é tratamento de solo mole com fundações pré-fabricadas e do outro lado a gente faz um aterro, vai controlando o aterro, apesar de ter uma camada de tufa, mas não tão espessa, a gente vai lançando, vai controlando o aterro e depois faz a hélice contínua lá. E claro, a armação da hélice contínua passando por toda essa camada de aterro e também da tufa. Né? Então isso é um detalhe importante aí, de 6 a 8 metros, as armações das estacas hélices. Esqueci mais alguma coisa? Não? Certo. Obrigado mais uma vez, pessoal, estamos abertos para pergunta. E deixa eu aproveitar, então vou abrir a sessão de perguntas. E quem tiver alguma pergunta, só dá um sinal que eu levo o microfone, porque a gente está gravando. E para que as perguntas... tem outro microfone também, legal. Vocês falaram que fizeram aquela parte onde tem os 18 metros de solo mole e tudo. Os valores do recalque você apresentou aqui no final, né? 1,20 m mais ou menos, né? Mas com relação ao tempo de recalque, vocês chegaram a... Qual que era a estimativa desse tempo de ocorrer e se conseguiu chegar mais ou menos naquilo que estava previsto? Que eu gostaria que vocês pudessem também falar sobre isso. O recalque, a estimativa de recalque ali, deixa eu não ficar de costas, pessoal. Primário. Exatamente, o primário, né? Nem falar secundário, porque isso aí é interrogação para todos aqui. Mas do primário, de fato, durante a evolução da obra, né? Então, toda essa parte de tratamento e execução das estacas duraria em torno de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, mais ou menos, que foi a época que durou toda essa parte de tratamento e execução das estacas. Então, dentro disso, a gente fez a premissa do metro, porém, o de 1,20 m, o Marcos depois me corrige, foi na fase final da obra, né? Que foi pegado, que foi medido. O problema, assim como todas as obras, é você fazer a proteção dos instrumentos, né? Então, às vezes, você perde um pouco essa marca superficial, tira o novo L0, aí começa uma nova medição, e aí no gráfico você ajusta, etc. e tal. Então, é uma obra assim, que tem uma velocidade de execução, como o Luiz falou, o segmento Minha Casa Minha Vida. Então, assim, dentro dessas previstas, foi mais ou menos isso. Então, nesse 1 ano e pouco, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, aí, que durante toda a execução do aterro e das fundações, foi quando a gente fez as premissas. Alguém teria alguma pergunta para eles? Poderia se identificar também? Cristina Schmidt. Você mostrou o diâmetro da coluna de brita, eu entendo que seja uma parte mais superficial que está próximo ao aterro de conquista. Mas eu imagino que nas camadas de turfa e de solo mole, o diâmetro deve ter sido bem maior. Você tem ideia de quanto foi o diâmetro médio calculado em relação ao diâmetro nominal? Não tenho, Cris, porque a gente não conseguia escavar para poder ter esse diâmetro. O que a gente fazia, a gente controlava o volume de brita com o equipamento. Sim, mas pelo volume, vocês chegaram a calcular o diâmetro médio? Não. Pelo consumo de brita? Não, pelo consumo não. A gente fazia a verificação no final da execução, passando
a retroescavadeira e medindo para poder ver se estava compatível com o projeto, mas sim, o diâmetro em cima, não embaixo. Com certeza deve ter sido maior do que de 70 centímetros. Tá certo, obrigada. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Colocar o Dinei na parede? Você tem ideia do... Complementar a pergunta ali da Cristina, vocês tiveram a ideia do sobreconsumo de brita? Foi 20%, 30%, 50%, uma ideia do sobreconsumo. Quanto que deu, né? 20%. Em torno de 20% do sobreconsumo de brita. Mas isso aí, a média. É porque na realidade é vibração, né? É diferente. A maior preocupação foi onde nós tínhamos aquela espessa camada de argila mole. Então a gente sabe de experiência, eu lembro que o Colegas uma vez estava no obra, ele me ligou e falou assim, estou fazendo estaca de 40, está dando 70% de sobreconsumo. 70% de sobreconsumo dentro, mas também o cara estava com uma máquina enorme para fazer uma estaquinha de 40. Então o cara não conseguia dimensionar, né, o equipamento. Foi só trocar o equipamento por equipamento adequado, o sobreconsumo caiu. É mais ou menos o que aconteceu na estaca de brita, né? Então deu mais ou menos em torno de 20%. E a estaca pré-moldada, porque isso é uma coisa meio polêmica entre nós em termos de prédio, né? Tem, por exemplo, em Santos, a gente não faz estaca escavada em menos de 80 centímetros, porque vai até o solo residual, rocha, ou seja, são estacas de 40, 60 metros, 50, 60 metros. Então lá, nenhum executor executa estaca escavada com menos de 80. Por isso que a gente faz muita também verificação de projetos, eu tenho as minhas restrições do que está sendo feito, nós já conversamos sobre isso no balneário de Camboriú, estão fazendo estaca S de 60 de diâmetro com 45 metros, né? Então é uma coisa que preocupa, né? Então é mais nesse sentido. Então por isso que a gente optou pela estaca pré-moldada, por causa do sobreconsumo, né? A gente daria para ver melhor. E a estaca hélice, também por causa da rapidez, porque a estaca pré-moldada, como o Dinei mostrou, tem várias, você não consegue acertar o comprimento, né, e a estaca hélice, você ajusta o equipamento na questão de ser mais ou menos, então a execução é mais fácil, né? Por isso que a gente optou por pré-moldada, onde tinha uma espessura muito grande de solo mole, e onde tinha uma espessura pequena, a gente foi de hélice contínuo e o resultado foi muito bom. Uma coisa importante ser comentada é sobre as tubulações, né? Que nós tivemos que colocar as tubulações todas prendidas. E outra coisa também que foi comentado é que no térreo, com os apartamentos, tem apartamento no térreo, é uma laje estrutural também. Então não é uma laje sobre o piso, é uma laje estrutural. Então, na realidade, todas as tubulações, esgotos e tudo mais, nós tivemos que ancorar na própria estrutura da laje do térreo. E principalmente com esse recalque muito grande, né? Isso foi uma grande preocupação. Os outros condomínios, nós fizemos também, os outros 3, e fizemos umas adaptações em função do resultado dessa aqui, a gente foi melhorando o processo, né? E também dos 20% do sobreconsumo de brita, lembrando que é de 7 a 18 metros, né? Então as de 7 provavelmente deram menos e as 18 mais. Então é só uma média, para a gente não fixar só os 18 metros. Então seria 18, de 10 a 12 e nas periferias ali na parte viária 7. Alô, o Marcos da Apoio, só para complementar, José Luiz, a gente fez o conceito, era coluna de brita com geogrelho em cima, nas áreas onde não tinha prédio, porque a gente tinha estacionamento, parquinho, área, né, em toda essa área que não podia ter recalque. E no prédio, onde teve esse recalque que a gente conseguiu medir, a gente só pôs o geodreno e lá deixamos afundar. Lá afundou bastante, inclusive levou a tubulação, depois tiveram que arrumar tudo.
Tá? Então, as colunas de brita, o conceito era ter recalque próximo do aceitável, lá para o tempo da obra. Você perguntou do tempo, a gente tinha calculado aí no período da obra com a coluna de brita, o recalque da coluna de brita, para poder fazer a infraestrutura, porque ali quase uma cidade, são 4 glebas com 8 prédios cada um, esse aqui é um edifício de garagem. Então a gente tem tubulação de esgoto, tudo com declividades. Então nessas áreas de fora a gente usou coluna de brita para minimizar recalque. E na área do prédio poderia recalcar, que tinha uma laje, como o Zé Luiz falou, tubulação tudo presa e geodreno para acelerar o recalque. Embaixo do prédio a gente encontrou recalque de 1 metro, 1,20 m. E nas áreas de rua, depois fizeram pavimento e a área entregada ali está ok. Tá bom? Então deixa eu até aproveitar então a deixa aí, Marcos. Se deixa eu recalcar, as estacas do prédio elas foram executadas antes de terminar os recalques, pelo jeito, então provavelmente deve ter tido atrito negativo. Vocês chegaram a ver isso? Nós calculamos o atrito negativo. Não foi calculado uma parcela para atrito negativo, porém o uso do geocomposto drenante é exatamente para acelerar, para colocar a estaca no final do processo do recalque primário. Então a gente executou as pré-moldadas quando já tinha baixado bastante, já tinha isso o recalque primário e o atrito negativo após a execução das estacas já estava bem no finalzinho. Mais alguém gostaria de fazer? Opa, começou aqui. Boa noite, parabéns Zé Luiz, o Dirley, por ter trazido um caso muito interessante, que a gente sempre aprende, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta que não é técnica, se você souber dizer alguma coisa, porque para um empreendimento desse tipo, quanto custou construir o terreno mais a fundação em relação ao custo total da construção? Quer dizer, talvez o pessoal da CURI já tenha comentado alguma coisa desse tipo. É um número que a gente fica curioso, para saber, não temos terreno, vamos fazer o terreno, e fazer a fundação e depois a obra. Qual é a relação de custos? Eu cheguei a perguntar isso para o Davi, o diretor da CURI do Rio de Janeiro, que realmente por mais que a gente faça toda a engenharia por trás, não é uma obra barata. Fazer uma obra dessa aí perto com térreo mais 2 pavimentos, depois térreo mais 4 pavimentos, não é uma obra barata pelo tipo de empreendimento que vai ser implantado lá. Então, em uma das idas lá que encontrei com o Davi, eu questionei ele. Os números eu não sei te dizer, mas o que eu posso falar é o seguinte: nesse Grumari, que é o que teve esse tratamento todo especial, o número deles não eram tão bons, mas em função dos outros 3 condomínios que iam vir posterior, ou seja, são 4 condomínios no total, eles equilibravam isso daí. Então, foi isso que o Davi me falou, mas a relação custo, empreendimento, tratamento, eu não sei dizer. Uma coisa importante, que era uma área que realmente não tinha valor nenhum, eles venderam muito bem o metro quadrado e valorizou muito. É que aí, não sei se você mostra a foto das construções que tinha ao lado, teve casa, antes da nossa obra, tinha a casa que o cara mudou do térreo para o meu pavimento. Então, não sei se mostrou alguma foto aí. Então, eles venderam por um preço por metro quadrado muito bom. Nós, evidentemente, melhoramos o projeto, não adotamos a mesma solução que os outros blocos. O Marcos aqui pode até, ele que acompanhou mais de perto essa parte dos outros 3 condomínios, a gente não fez a mesma solução que os outros condomínios. O Marcos quer falar um pouquinho, hein? Então, fala sobre os outros condomínios. Não é isso, o terreno foi em permuta, então saiu de graça para tudo. Então, uma área desse tamanho, você imagina o valor lá tem na prainha, Recreio, é uma área super acessível. Então, o terreno saiu de graça para isso, é uma pergunta.
Então o terreno pagou a parte de melhoria do solo somente nessa gleba 1. Nas outras, a camada de argila orgânica ela some. Então, no contexto total, fechou a conta, né? E ali é uma área super valorizada. Aquele terreno ali, o Zé Luiz falou o seguinte: do lado desse morro ele tem casas que elas eram casinhas que iam afundando. Afundou, o cara fazia o piso e mudava o andar de cima. Para você ter uma ideia da turfa que era ali. É verdade. Então, em termos de custo, foi a permuta mesmo, uma área tão grande, eu não sei se era uma fazenda, mas era uma área que não tinha de vazio. Esse local dá para ver as construções lá no fundo. As construções lá no fundo, elas estão totalmente inclinadas e os moradores construíram apoiados diretamente. Depois eles já estavam acostumados a mudar para o andar de cima. Eles construíram outro andar, pode ver, tem 3 andares lá. Eles abandonaram o terra e passaram para o andar de cima. Então, você imagina, olha o nível do pessoal. Aí você constrói 4 condomínios com esse padrão. Acho que eles venderam, viu, Sussum? Na época, R$600. Foi um metro quadrado? Foi 100? Quanto foi? Eu acho que a placa de 500 mil a 600 mil. R$600 mil por cada apartamento. Foi um bom. Não tem a dúvida que os outros 2, que é a Argila Marinha, que tinha uma espessura pequena, eles analisaram o global. Os 4 condomínios, a conta fechou. E tiveram bastante lucro. Se fosse só esse condomínio, eu acho que estava empatando. Mas somando os 4 condomínios, houve uma valorização muito grande, porque com a entrega do primeiro condomínio, houve uma procura, tinha fila, de nem conta, você que estava lá, quando a fila, os caras acordavam de madrugada para entrar na lista de espera para poder comprar um apartamento. Então houve uma valorização muito grande com o primeiro condomínio, e por isso que os outros 3 condomínios eles venderam até bem mais caro. Então, no final, somando os 4, foi segundo me disseram, foi um ótimo negócio. Pelo menos não reclamaram. Quase virei corretor de imóveis lá. Mas, e como o Marcos falou também, assim, a gente não participa, né? Mas os moradores em volta iam bastante na obra por conta de problemas que davam no contorno, nas áreas até invadidas em volta do condomínio ali. Então, isso daí também foi um desafio, mas aí desafio para a construtora, né? Remediar tudo isso aí. Mas houve uma valorização tremenda da área sul. É isso aí. Então, muito obrigado pelo avançado do tempo. Mas depois, no final, nós vamos ter um coquetel, tudo, qualquer coisa. Se vocês quiserem perguntar mais aí, fique à vontade. Mas, por causa do tempo, vamos terminar aqui essas perguntas para essa apresentação e vamos para o segundo, que é do Shopping Manhattan, lá em Brasília, no Distrito Federal. E quem vai estar apresentando esse projeto e obra é o Silas Fernando Polido, né? Ele possui mestrado em Engenharia Civil pela University of South Carolina. Meu inglês não está tão bom assim, 1974. Atualmente professor titular da Universidade Federal do Espírito Santo. Tem experiência na área de engenharia civil com ênfase em geotecnia e é ex-presidente do Núcleo Espírito Santo da BMS e diretor da empresa Geoconsult. Então a palavra é sua. Para marcar o vermelho é aqui. Como é que você marca o ponto vermelho? Eu gritei a semana passada com a voz meio rouca. Obrigado pela presença de todos aqui. Boa noite. Eu gostaria aqui de agradecer a BEG pelo evento, agradecer a BMS, o Núcleo de São Paulo aí pelo apoio,
Agradecer à construtora Paulo Otávio de Brasília, que ajudou muito nas investigações, na boa vontade, né? Tudo que foi feito lá na obra. Dividir aqui o prêmio com o Tairo, que é meu sócio lá na Geoconsult, um dos engenheiros que trabalham comigo e que participou desse projeto. Na verdade, quem ganhou o prêmio foi a Geoconsult, né? Mas quem elaborou o projeto fui eu e o Tairo. Eu sou de Vitória, Espírito Santo, mas a gente faz consultoria aí em várias cidades do Brasil. Brasília, um dos clientes que eu tenho é a Paulo Otávio. Eu vou procurar, eu notei que a apresentação da apoio foi muito na parte executiva, né? E eu fiz também muita coisa na área de projeto e muita coisa eu vou passar rápido, que é para a gente tentar fechar aí no horário que foi estabelecido de 40 minutos. Então, algumas coisas eu vou pular, vocês não reparem, não é porque senão a gente não vai chegar aí dentro do tempo solicitado. Esse é o sumário, eu vou falar rapidinho do empreendimento, da investigação geotécnica, concepção geral do projeto, e vou entrar então nas escavações e contenções, depois nas fundações e no final no sistema drenante. É bastante coisa para ser falada. Uma visão geral aí do projeto, num terreno de 7 mil metros quadrados, ficava numa quadra inteira. A área construída 65 mil metros quadrados, fica em Águas Claras, Brasília, e o aspecto importante aí é que tem 3 subsolos. Exatamente. Uma vista aí num corte mostrando aqui a contenção, né, a escavação de 11 metros e as torres. Uma das coisas interessantes lá foi uma investigação que a gente fez, por exemplo, geofísica com resistividade, foi a primeira obra de fundações que eu trabalhei com essa arma de investigação. Fizemos ensaio de permeabilidade in situ, porque nós íamos trabalhar com drenagem de fundo. Ensaio de laboratório, não foi muita coisa, uma caracterização bem feita das camadas. E resistência à compressão simples do siltito argilito, onde a gente apoiou parte das fundações. Locação das investigações, fizemos bastante sondagens, medimos nível d'água e vamos olhar ali um perfil típico, que é esse perfil longitudinal A. Isso aí é o perfil típico lá desse terreno. Uma camada superficial de argila porosa, de Brasília, SPT 3 a 8, quer dizer, um material mole a médio. Segunda camada já de melhor resistência, consistência média dura, SPT 7 a 30. Uma camada já boa de argila siltosa muito dura, 40 para 10. E finalmente um siltito ou argilito alterado, fraturado, muito fraturado, praticamente impenetrável a percussão, mas com grau de recuperação extremamente variável, né? 0 a 74%, RQD 0 a 70%. O material era muito fraturado e a gente teve algumas dificuldades aí com esse material. Os ensaios de caracterização, né? Limite de liquidez aí de 33, limite de plasticidade 21, peso específico dos grãos 2,70, esse material já é muito parecido. Aqui fizemos alguns ensaios de compressão simples nas amostras obtidas nas rotativas, já lá na profundidade de 16 metros. E aqui registra bem a variação, tá vendo? Você tinha amostras que deu 2,4 megapascal, solo resistente, mas solo, e material de 92 megapascal, já uma rocha resistente, tudo isso misturado. Era esse material aí lá do siltito ou argilito. Fizemos ensaios de
fiz a medição do nível da água com piezômetro, justamente onde me interessava, que era abaixo do terceiro subsolo, para verificar até se não havia algum artesianismo nesse material, já que o material superior é praticamente impermeável. E aqui eu tinha uma boa permeabilidade. Mas não foi registrado nenhum artesianismo. Fiz um ensaio de permeabilidade nesse material também, com aquele tipo de ensaio de infiltração feito dentro do próprio revestimento da sondagem. Deu uma permeabilidade aí na faixa de 10 a menos 5 centímetros por segundo. A resistividade, eu vou falar bem rápido, porque senão a gente não consegue chegar no final. O pessoal em Brasília já tem uma certa experiência nisso. E foi uma arma interessante para trabalhar nesse projeto. Foi uma coisa nova para mim. A resistividade, que vem lá da eletricidade, né? Ela é diretamente, depende muito da resistência do solo. Então, por exemplo, isso já é uma informação que o pessoal lá de Brasília tem. Eu obtive isso com o Carlos Medeiros. Por exemplo, SPT de 2 a 10, né, molha média, a resistividade é de 0 a 1.500 ohm/metro. Já 5.000 já é material rocha alterada. O problema é que a resistividade não depende só da resistência. Se o material está saturado, você já altera a resistividade. Se você tem sais dissolvidos, altera também a resistividade. Então é um negócio que é meio complicado para você utilizar. Então, o que você faz? Normalmente, eles ajustam, você faz a eletroresistividade, determina um perfil e depois ajusta ele com sondagens. Então, a quantidade de sondagens ali, nós utilizamos ali para fazer uma modelagem bidimensional. O que foi feito? Determinamos o perfil e depois foi feita uma modelagem com a sondagem, foi ajustando o perfil obtido pela resistividade. Você vai adequando, corrigindo falhas, usando a própria sondagem a percussão. Então, é o que eles chamam de perfil com eletroresistividade com uma modelagem bidimensional, né, usando as sondagens percussão e rotativa. Então, o que aconteceu lá? O material rígido a duro, aquela camada 3, né, dava aqui resistividade superiores a 2.000 ohm/metro. Já o siltito superior a 3.000. A maioria das fundações a gente procurou trabalhar acima de 3.000 ohm/metro. Ali um outro perfil para modelagem. Bom, concepção geral desse projeto. O método construtivo foi examinado aí esses 3 principais tipos. O cliente optou, foi a opção do cliente, de fazer de baixo para cima, ou seja, vamos escavar tudo, fazer contenção e lá no fundo escavar tudo e aí subir com as fundações. Foi uma opção do cliente. Contenções. Como eu estava aí 8 metros debaixo d'água, eu tinha que trabalhar com paramento impermeável. Então foi conversado sobre cortina de estaca secante e parede diafragma. Venceu a estaca secante com um custo bem inferior à parede diafragma. Estroncamento. Foi decidido fazer um estroncamento provisório, com tirantes provisórios, e definitivo com as próprias lajes da estrutura. Fundações. Como eu fui lá embaixo, no terreno firme, ficou claro que nós íamos fazer uma fundação direta no material resistente. Laje do terceiro subsolo, aproximadamente 8 metros de coluna d'água. Foi examinado o sistema drenante com bomba automática, daí a minha preocupação com a permeabilidade para obter uma vazão adequada para dimensionamento, e laje de supressão. A laje de supressão, obviamente, ficou muito mais clara, daria laje de quase 2 metros de espessura
E a diferença de custo aí foi assim de 6, 7 milhões de reais entre as duas opções. Então, o menor custo adotado o sistema drenante, não laje de subpressão. Contenções, escavações, projeto. Aí estava a contenção e já surgiu a primeira preocupação aí, que foi a perfuração. Quer dizer, será que eu vou conseguir perfurar um siltito em que extremamente fraturado, variável, mas em alguns lugares com resistência daquela ordem que eu mostrei aí, de 92 megapascal, que é resistência quase de granito. Então, em função dessa dúvida, a gente fez uma investigação com eletroresistividade e, efetivamente, ao final aqui de 8 metros, mais ou menos, eu já estava pegando esse material muito duro, com mais de 5 a 1 metro de resistividade. Resolvemos fazer uma perfuração piloto para saber se a secante conseguiria furar, né, a raiz, a hélice contínua secante, ou se eu teria que usar uma estaca tipo raiz. E aí, nessa região, talvez eu precisasse de uma raiz secante, o que ficaria bem mais caro e mais demorado. Felizmente, não fizemos com equipamento secante, mas fizemos com equipamento de trave e conseguimos perfurar sem muita dificuldade. Quer dizer, o material é duro, mas como é fraturado, a perfuração foi bem tranquila. Então, foi eletroresistividade para mapear e perfuração piloto. Rapidamente aí, a parede diafragma é uma solução bastante conhecida, né? Principalmente aqui em São Paulo. Estaca secante é uma coisa mais recente e as diferenças são significativas, né? O que a gente pode olhar aí é que a diafragma dá uma boa verticalidade, a secante nem sempre, você tem que ser muito rigoroso na perfuração e manter prumo, porque senão você perde a secância e o problema vem na infiltração, nas próprias secâncias. Na diafragma você tem que fazer tratamento de juntas e na secante, às vezes, você tem que fazer algum tratamento, principalmente se a execução não é bem feita. Se a execução é bem feita, você não tem problema. Foi o que aconteceu aqui, praticamente não ocorreram problemas de tratamento de infiltrações. A perfuração aqui é com sapata cortante, trave, o que possibilita uma boa penetração, principalmente em rocha alterada, como era o caso aí. Geralmente as secantes apresentam menor custo. Aí um exemplo da secante, só para ilustrar, tubo de revestimento, embaixo você tem uma sapata cortante, um trave, uma gira no sentido, a outra gira no outro sentido. Uma coisa importante, bom, então o que foi adotado? Estaca secante, diâmetro de 42, secância de 8 centímetros, geralmente varia de 6 a 8, trabalhando com 8 para garantir uma boa impermeabilidade, né, não ter tratamento, comprimento de 14 a 16, ficha de 4 a 5 metros, um material mais duro e resistente 4 metros, um material mais fraco 5 metros. Coisa importante é o gabarito. Na diafragma você faz as paredes guia e aqui você tem também que fazer um gabarito, porque senão você se perde na execução. Se faz as vigas, gabarito, e por dentro você tem um isopor já com todas as marcações de onde serão feitas as secantes. Fundamental isso aí para você ter uma boa execução. Começa num bom gabarito. A execução da cortina de estaca secante é sempre uma armada, uma não armada. Então a sequência com que você faz é muito importante, porque primeiro você faz as não armadas, depois vem a armada que vai cortar a não armada. Então primeiro foi feito o quê? Foi feito numa sequência de 1 a 15, foi feito aí 1, 5, não estou enxergando bem, até 13. Depois foi feita, continuo fazendo ainda as não armadas. E finalmente entrou com a secante. A secante
ela é executada e, obviamente, é uma estaca armada. Mais secante armada, e finalmente você encerrou aquele trecho, uma armada, uma não armada, as armadas sempre fazendo a parte cortando as não armadas. Aí mostra todo o terreno, foi feito estaca secante ao redor todinho, dessa forma, né? Ele ficou espaçamento 134, secância de 8. Foram feitas 1.000 estacas secantes, completo total 16 mil metros lineares, produtividade de 10 a 16 estacas por dia, uma boa produtividade. Se trabalhou com 2 equipamentos, se executou mais ou menos nos 2 meses. Vamos dar uma ideia geral da sequência executiva para depois a gente falar no dimensionamento. Primeiro se executou a estaca secante e depois uma viga de coroamento, já que elas são todas individuais, né? Vem uma viga de coroamento, como se faz também nos casos da parede diafragma, né? E aí entre os tirantes provisórios se faz a primeira etapa de investigação, executa o primeiro tirante, vamos falar depois dos tirantes, segunda etapa, segundo nível de tirantes, terceira etapa, terceiro nível de tirantes, e lá eu já cheguei no final da escavação e já estou pronto para executar as sapatas. E no final o que vai acontecer? Os tirantes vão ser desprotendidos, porque eles são provisórios, e quem vai estroncar são as lajes da estrutura. Quer dizer, o tirante aí é desprotendido. Como todo esse prédio ele é rodeado por ruas e avenidas, os tirantes entraram nas ruas. Lá a prefeitura permite que você faça isso sem problema. E os tirantes ficam lá depois. Ninguém vai tirar o tirante, ele só foi desprotendido. Isso é uma vista frontal. O tirante foi a cada 2,70 m, um para o outro. E aqui está a disposição. Foram tirantes de cordoária, com manchetes, para ser reinjetados, se necessário, né? E para controlar as pressões de estabilização, né? Pressão de abertura das manchetes, pressão estabilizada. Dimensionamento das cargas dos tirantes. Isso aqui são os parâmetros geotécnicos que foram adotados. São as 4 camadas, estão lembrados? 4 camadas. A primeira camada muito ruim, a segunda razoável, a terceira excelente e a quarta já é praticamente uma rocha, mas extremamente fraturada. Os parâmetros foram obtidos com base no SPT, foi adotado um valor médio por camada, o gama saturado foi calculado, porque eu tinha as umidades, tinha peso específico dos grãos, mas os parâmetros de resistência e saneamento, nós trabalhamos com resistência drenada, situação drenada. Primeira camada bem conservativo, 26 graus, obtido com base no IP, e uma coesão bem baixinha, 5 kPa. Segunda camada 26, 15 kPa. Aqui já é um material melhor, melhoramos a coesão, melhoramos o ângulo de atrito. Precisamos também do módulo de deformação do material, foi obtido com aquela relação do Decur, com base no SPT. Os impulsos foram calculados pela teoria de Rankine no caso ativo, e obviamente foi usado depois diagrama de impulso retificado. O impulso na realidade não vai desenvolver o ativo, né? Nós vamos ficar entre o ativo e o repouso. Então foi usado aqui um fator de aproximadamente 30% em cima do caso ativo para fazer o diagrama retificado. E aí foi usado os métodos aí da literatura, método da viga substituta e sistema estático de apoios para determinar as reações. Aí mostra como ficou o primeiro caso, diagrama retificado, foi usado uma sobrecarga de 15 kPa, o empuxo d'água, um pouquinho cortado em função da rede de fluxo,
daí se calculou F1, daí se calculou novamente F1 e F2, o F1 agora já tem outro valor, né? Finalmente chegamos embaixo, F1, F2 e F3, o F1 já tem outro valor diferente, e no final chegamos nesses valores aí de carga nos tirantes. Etapa 2, 99 kN por metro, o que deu a maior carga de tirante nesse nível aqui, 280 kN para um espaçamento de 2,72, considerando uma inclinação de 15 graus, quer dizer, vai dar 99 vezes 2,70 dividido por cosseno de 15 graus. Mesma coisa, chegamos a ter aqui valores de 659 kN, quer dizer, 606 toneladas de força no tirante mais carregado. Aqui ficamos aí com 28 toneladas e aqui 56 toneladas no tirante T2. Então, pouco carregado, medianamente carregado e muito solicitado aqui embaixo. Com base nisso aí, partimos para determinar os comprimentos dos tirantes, né, dimensionamento geotécnico, aliás, dimensionamento estrutural ainda, usamos as cordoalhas, tensão de escoamento 17.100, uma cordoalha da ArcelorMittal. De início o projeto até previa tirante de monobarra, mas a cordoalha se mostrou bem mais econômica. Como era um tirante provisório, trabalhamos com cordoalhas. Então foi dimensionado aí para as cargas de trabalho, foi obtida a carga admissível provisória, ficamos bem folgados aqui, 280 de carga de trabalho, 400 é minha carga estrutural, 570, 600, aqui ficou bem apertado, isso até depois, vou mostrar que aqui a gente passou um aperto, e aqui 660 bem folgado para 800, tirante de 4 cordoalhas, 6 cordoalhas, 8 cordoalhas. Passando por dimensionamento geotécnico, qual seria o comprimento dos tirantes, trabalhando com o método de Costa Nunes, né? Que nada mais é do que a área lateral vezes, quer dizer, o perímetro vezes a área lateral, vezes o comprimento da área lateral, e aqui a resistência de cisalhamento, função aqui da pressão de injeção. Trabalhamos aqui que estaria o X da questão. Trabalhamos no projeto com 4 a 6 kg por centímetro quadrado, e no campo acabamos aplicando pressão estabilizada de 6 a 10 kg por centímetro quadrado. Quer dizer, o que nós fizemos aqui foi calcular o LA, que é o comprimento de ancoragem dos tirantes. Então chegamos aí em comprimentos de 8 metros, e quando estava aqui lá embaixo, praticamente na rocha, né, 6 metros. O fator de segurança foi bem folgado aqui, e aqui nem tanto, mas como é provisório, o fator de segurança é 1,5. Bom, e para examinar a cortina e examinar deslocamentos da cortina, nós trabalhamos com modelagem numérica, com Plax 2D, já que é uma estrutura contínua, deu para fazer em 2D, não houve necessidade aqui de trabalhar com 3D. Eu vou ser bem rápido aqui, mas o que nós fizemos foi primeiro transformar essa estrutura toda de secante num painel contínuo de dimensão D. Então, igualando as inércias de uma estaca num determinado comprimento aqui de aproximadamente 35, 36 centímetros, e inércia desse painel chegou aí num D equivalente de 0,38. Determinamos os parâmetros da cortina, rigidez axial, rigidez da flexão, modo de elasticidade equivalente, considerando a armadura, módulo secante do concreto foi adotado módulo secante e não módulo tangente, a recomendação do Plax. Modelo constitutivo foi hardened soil, apesar de nem todo ele, talvez a primeira camada não seja um hardened soil, mas foi o que foi feito, estado plano de deformação, e partimos para a modelagem com esses dados.
Vou mostrar duas situações. Primeira do balanço de 3 metros, primeira situação, né? Primeira etapa de investigação, de escavação, H3 metros, modelado com os tirantes para verificar se tinha ruptura também, e ele nos fornece aqui a deformação horizontal. Obviamente vai me fornecer também os momentos fletores e os esforços portantes. A deformação deu aproximadamente 10 milímetros. Aqui já uma situação final, fizemos para todas as situações, né? E a etapa final, está aqui o deslocamento, resultados, primeira escavação, quer dizer, as deformações de uma forma geral ficaram em 10 milímetros, deslocamento da cortina. E o momento fletor máximo aconteceu nessa situação aqui, não foi de baixo, era bem interessante, apesar de que eu ter ido no quarto escavação, o momento fletor maior aconteceu na terceira etapa. Até porque aqui eu entrei no material resistente, né? Muito resistente, que era a rocha, né? Rocha alterada, mas rocha. Deu um momento fletor máximo de 68 kN por metro, e o portante máximo já aconteceu aqui embaixo, 136 kN por metro. Com esses dados nós armamos a estaca, deu 6 barras de 25 milímetros, estribos que era cada 15. A estaca é bem enrijecida, porque você tem que empurrar ela 16 metros. O concreto não é concreto, é uma argamassa que foi utilizada, argamassa de cimento e areia, consumo de 400 kg por metro cúbico, resistência à compressão de 300 megapascal. Aí mostra a execução de uma estaca, equipamento, terminou de concretar e coloca a armadura da forma como se coloca numa hélice contínua, mesma coisa, né? É procedimento, usa às vezes até uma reta para empurrar, mas a armadura aqui, como é argamassa, não teve nenhuma dificuldade em colocar as armaduras. Início da obra aí, começando a escavar pelo miolo, deixando as bordas para trabalhar com os tirantes. Aqui já chegando praticamente embaixo, etapa intermediária, e aqui eu já estou executando fundações, e eles ainda estavam executando tirante em alguns pontos. Mas a obra andou rápido, porque já começamos a fazer uma torre, as fundações de uma torre. A bancada de montagem dos tirantes, aqui introduzindo o tirante, e aqui já dando proteção ou injeção. Contenção quase finalizada, ainda tinha o pedaço da rampa aqui, mas essas fundações aqui bem adiantadas. E uma visão da cortina, a cortina ficou muito boa, praticamente não houve infiltração. Pouquíssimos lugares tivemos que corrigir problemas de infiltração. Bom, e desempenho, né? Desempenho dessa cortina, para mim o mais importante. E eu não brinquei com isso aqui. Instalamos 4 inclinômetros, inclinômetro aqui, inclinômetro aqui, inclinômetro aqui, inclinômetro aqui. Aqui não conseguimos porque era canteiro de obra e não foi possível colocar. E também a parte mais baixa da contenção, porque esse terreno ele cai nesse sentido 2 metros. Fizemos inclinômetro, fizemos pinos para verificação topográfica e também prumo com pena. Acho que eu fiz uma besteira aqui. Ele está certo, desculpa. Prumo, mais ou menos a verificação, se está havendo desaprumo, né? Os pinos eram leitos nas vigas que seguravam os tirantes, vigas de concreto armado, foi colocado os pinos para verificar deslocamento. Então, o inclinômetro aí, o inclinômetro aqui instalado, o inclinômetro foi instalado na hora da execução da secante, né? Eles foram colocados junto com a armadura, desceram junto com a armadura das estacas armadas. E aí já estão fazendo leituras, aqui é o inclinômetro aqui dentro da viga de coroamento. Primeiro local que foi medido, né? Rua 17, uma das ruas laterais. A linha pontilhada é a estimativa com o PLAS, com aqueles parâmetros que nós adotamos aí, de modelacidade, com base em SPT, né? Não houve aquela
Nós fizemos ensaios terciários de materiais, foi feito realmente com base na experiência que eu tinha da região e na minha experiência em geral. Foram feitas várias leituras, as leituras foram sendo feitas à medida que foi avançando as escavações. E então aqui houve uma concordância muito boa entre o medido e o estimado. Aqui ficou um pouco prejudicado, porque você vê que o Plax aqui deu 10 milímetros e aqui está dando 5 milímetros, né? O terreno estava mais firme, não. Aí era a região da rampa, que descia os caminhões para tirar a terra. Então, as primeiras leituras não deram quase nada, mesmo porque você tinha uma berma, né, na maior parte ali da região. Então depois não leram mais, foi para o final, aí já houve uns problemas, não houve leitura daí. Esse daí não, esse aí foi lido, numa rua lateral também, e o Plax a leitura, a linha pontilhada, em torno de 10 milímetros, que nós vimos lá na estimativa da modelagem, e deu um pouquinho superior, tá vendo? Aqui nós chegamos a ter 15 milímetros. E aqui é que foi realmente interessante, e vale a pena a gente examinar um pouquinho com mais cuidado. O Plax aí perdeu feio, né? 10 milímetros, tá vendo? E aqui eu já estava com 30 milímetros. E eu já estava com as 3 linhas de tirante pronta e com a escavação toda feita. E aí baixou aquele estresse, né? Estressou muito aí. Estressou muito e fomos olhar a redondeza. Fomos para a redondeza e vimos que tinha uma trinca no meio da Avenida Araucária. E aí, né, seguro morreu de velho, entra com o caminhão, traz terra e faz uma berma lá embaixo. Imediatamente correndo dia e noite com o caminhão ali. E fizemos uma berma. Está vendo que lá você vê os 3 níveis de tirães. Aqui você não vê mais a terceira via. E decisão, fizemos uma linha de tirante de reforço, não brincamos em serviço, e o cliente provou imediatamente, entendeu? A gente não é obrigado a acertar tudo, né? Para isso que é importante o monitoramento, fundamental. Pegamos com o monitoramento, com o inclinômetro, e pegamos também, o pessoal já não estava fazendo muita leitura de pino, né? E aí voltaram a fazer rapidamente as leituras, e está aí mostrando, aí tiramos a berma, tirou a berma fora, e você está aqui com a linha de reforço, onde efetivamente começou a dar o problema, que foi na segunda linha de tirantes. E aí, por que aconteceu isso, né? Por quê, né? Por isso que a engenharia geotécnica é tão fascinante, né? A gente acha que sabe, às vezes está sabendo de tudo e não está, né? Da verdade que eu falei, presta atenção nesse solo branco, né? Esse solo branco é um solo bem fraco e ele, vamos dizer, é um solo que tem uma anisotropia grande aqui. E eu não acredito nem que o SPT mediu isso, porque o SPT vai na vertical e ele não refletiu a resistência desse material. Esse material é um material bem mais fraco. E justamente aqui nessa linha de tirante, onde nós estávamos perto da segurança, né? O fator de segurança estava menor aí. Bom, fizemos e continuamos a leitura, e aí estabilizou. Fizemos mais 3 ou 4 leituras, tem 3, tá vendo? Não dá para ver bem, mas tem mais 3 leituras aqui, mas ela foi até 5 centímetros de deslocamento nessa posição do miolo ali. E aí estabilizou. Com a nova linha de tirante, estabilizou, aí ficamos tranquilos e vida que segue. E
Mas foi aqui a gente viu, pelos outros locais não aconteceu isso, você tinha o mesmo projeto. Mas aqui a gente viu uma mancha, uma quantidade muito grande desses veios de material branco. E ele depois me deu trabalho também nas fundações. Então agora falando em fundações, projeto ainda. Essa é a minha situação, eu tinha um material aqui bem resistente, SPT aí de 30 impenetrável. Trabalhamos aqui para fazer uma análise de ruptura do estado limite último, usando um SPT de 40, usando o método Poulos, que na realidade é o método Decor, né? Capa 1 em KPA, o K1 aqui no nosso solo era silt argiloso, 80, e chegamos aí a duas situações, material de 30 a 50, chegamos com fator de segurança 3 a uma tensão admissível de 8 kg por centímetro quadrado, e no material mais resistente chegamos aí a tensões com fator de segurança 3 de 12 kg por centímetro quadrado. Dessa forma foram dimensionadas as sapatas. Recalque, também fizemos uma análise de recalque, usamos aí método semi-empírico para obedecer aqui a norma brasileira, o método Bierro aqui, modificado por Christian de 78, um recalque imediato, né? Usamos também SPT para determinar o modo de elasticidade, recomendado pelo Poulos, com base no método do Decor também. Vamos fazer aqui justiça ao Decor, né? E os recalques eram baixos, 1,5 m, 1,5 centímetros a 2 centímetros, bem menor do que 2,5, que era a nossa meta. Satisfatório. Bom, aí essa é a situação que nós tínhamos lá. Uma escavação aqui de 11 metros. Aqui eu tinha uma pressão efetiva de 15 toneladas por metro quadrado. E aqui eu aliviei os 15 toneladas por metro quadrado no material argiloso saturado. Tinha uma sondagem aqui antes que me mostrava a SPT de 40 a 120. Fizemos um SPT lá embaixo e baixou para 25 a 70. Ou seja, com toda essa história aqui, houve uma redução de 40% no SPT. O que acontece quando a gente faz uma alívio de tensões no material argiloso saturado? Né? Eu mudo completamente esse estado de tensões que eu tinha aqui, né? Ocorre um inchamento do solo na base da escavação, e é um inchamento significativo. Ocorre aumento de volume, pressão negativa, absorção de água, final da história, redução da resistência. Quer dizer, você tinha aqui 11 metros que eu retirei, saí na altura de 11 metros, vim para zero, aliviei 15 toneladas por metro quadrado, porque consigo uma vertical total zero. A pressão saiu aqui de 8 toneladas por metro quadrado, vai a zero e vai a negativo, porque ocorre inchamento. Eu não tenho pressão negativa, mas como eu tenho água, eu mato essa pressão e ela vai a zero. Minha pressão efetiva sai aqui de 15 e vai a zero. E a resistência cai muito. Daí a queda no SPT, decorrente principalmente desse fenômeno. Uma arma que eu uso bastante para controlar a fundação direta é um penetrômetro manual. É um equipamento manual, um peso de cair padronizado, uma altura padronizada, tem 10 quilos, são 2 operários que fazem, uma ponta cônica, e no caso lá a gente fez sapatas grandes, 5 furos por sapato. Então o que a gente detectou? Detectou SPTs, material resistente, em alguns locais material fraco, e geralmente a gente faz numa própria obra uma correlação entre o PDM e o SPT. Aqui deu aproximadamente 3,5 com silt argiloso, e foi mais ou menos o valor que eu uso, foi mais ou menos o valor que aconteceu lá. Então com esse PDM a gente avaliava se liberava
a concretagem da sapata ou não. E para tornar isso aí, colocar números nisso aí, nós reavaliamos a capacidade de carga, usando agora mais uma situação, já que o terreno, em alguns pontos, diminuiu, trabalhando também com SPT de 25, transformando tudo em NPDM e estimando novamente capacidade de carga. Então, tinha o 8 e o tinha o 12, que corresponderiam a esses NPDMs, e introduzimos mais uma, tivemos que passar para 6 kg por centímetro quadrado nos locais mais fracos. E usando essa correlação aí. Fizemos também eletroresistividade lá embaixo. A eletroresistividade aí foi para verificar se eu não tinha os materiais fracos. A gente detectava com PDM, batia com a eletroresistividade. Mas a preocupação é se nós não teríamos, às vezes, material resistente em cima e material fraco por baixo. Nesse aspecto, a eletroresistividade ajudou. E quando ela se desconfiava, às vezes fazia rotativa. E, novamente, aonde aparecia o material fraco, era onde? Era o material branco. Aonde foi encontrado esse material, que era detectado pela cor e era detectado pelo NPDM, esse material era removido e era preenchido com concreto simples. Para evitar o inchamento, o que nós fizemos na obra foi, terminou de escavar, definiu a cota, era jogado 10 centímetros de concreto simples imediatamente. Isso ajuda a... Você pesa ali em cima e ajuda a evitar o inchamento. O inchamento ele é progressivo. Se os primeiros 20, 30 centímetros incham, o de baixo vai inchar também. Então a gente usa logo uma concretagem rápida. Aí tem várias sapatas já sendo executadas. E no final, durante essa execução, nós fizemos também uma prova de carga de placa. Investigamos bem o local. E foi com a placa de 80 e levamos até a ruptura. Esse local era um local que correspondia a SPT de 20, 25 e era onde a tensão seria de 6 kg/força por centímetro quadrado. Então rompeu com 16 kg por centímetro quadrado, 1.600 kPa, por uma tensão de 8, dava recalque de 8,5 milímetros. Isso aí foi feita uma retroanálise, eu não vou mostrar aqui, foi extremamente trabalhosa, para verificar se com as sapatas do prédio eu estava satisfatório, deu tudo satisfatório, e nós estamos avaliando, estamos medindo os recalques das torres. E o total estimado foi de 15 a 20 milímetros de recalque, estimativa por pavimento daria de 0,75 a 1 milímetro por pavimento, e o medido tem sido de 0,7 milímetros por pavimento. Então os recalques estão dentro do previsível. Finalmente, quase dando tempo, mas está acabando. Aí veio então agora o sistema de drenagem de fundo. O projeto foi uma camada drenante, com trincheira, tubo de dreno e postos de bombeamento. O que nós estamos vendo aí são as trincheira secundária, com tubo de dreno de 170 milímetros, as trincheiras primárias, que são coletores, tubo de dreno de 230 milímetros. Então a gente vê aí que as trincheiras elas sempre acabam nos tubos coletores, que também são tubo de dreno, e os tubos coletores caem nos poços de 3x2, tem 4 poços, foram feitos 4 poços, e esse foi o sistema drenante. Aí tem um detalhe, né? A trincheira com o tubo de 170 milímetros, o colchão drenante, 20 centímetros de espessura, brita 2, tudo foi usado brita 2, tudo envolvido em midim, RT10, por cima foi batida uma lona e executada uma laje, que foi uma lajezinha de supressão, né? Foi uma laje de subsolo dimensionada com uma subpressão de 1 tonelada, 1 metro de coluna d'água, somente. Quer dizer, se você tiver, né,
Cada poço tem 2 bombas automáticas, uma trabalhando e uma de reserva. Então você tem 8 bombas todas interligadas. Mas aquela história, né? Queimou uma, queimou 2, queimou 3, queimou 8 e ninguém viu. O que vai acontecer? A água vai subir, vai exercer uma pressão aqui, mas ela vai exercer também uma pressão na tampa do poço. Tá? Vamos voltar aqui, depois a gente volta. Vai exercer uma pressão aqui, vai levantar a tampa e vai começar a molhar a laje. Aí alguém vai ver, né? Alguém vai ver, vai lá, ligar, vai poder uma bomba, vai começar a bombear, vai jogar para fora e vai restabelecer o sistema. Ou seja, não há risco de você romper a laje, porque no máximo a água por cima agora vai equilibrar com a pressão por baixo até que se tome uma providência. Foi feito aí uma rede de fluxo pelo Clarks e usando o coeficiente de permeabilidade medido, 10 a menos 5 centímetros por segundo, período de chuva deu 4 metros cúbicos dia por poço, período de estiagem 2 metros cúbicos por dia por poço. Fizemos pelo método também do Pedro Paulo Veloso e o método dele já deu 7 metros cúbicos por dia por poço. E dimensionamos para 5 metros cúbicos por dia por poço, com folga, com bastante folga. E botamos poço com 7,5 metros cúbicos de capacidade, bomba super potente, 15 metros cúbicos por hora, e a programação é que a bomba vai funcionar uma vez a cada 24 horas, bem tranquilo. Uma vez a cada 24 horas ela vai eliminar toda a água que está no poço. 2 bombas por poço, uma funcionando e uma de reserva. Aí a execução da trincheira, volta bidim, com brita 2. O poço aí, como foi dimensionado, 2 por 3, 1,25 de altura. Aqui está chegando o tubo coletor, você tem uma boia aqui, chegou o nível aqui, aciona a bomba e esvazia. Aqui está a laje, dimensionada para 1 tonelada por metro cúbico. Desempenho. Dados de vazão, Plax 4 metros cúbicos, Pedro Paulo Veloso aí, 7 metros cúbicos, medido em época de período de chuva forte. Inclusive, a última medida foi agora. 5 metros cúbicos por dia por poço é o que está sendo dado lá. Quer dizer, um bom desempenho. Obrigado. Não sei se foi muito rápido aí, mas acho que consegui vencer o prazo. Excelente palestra, né, oferecidas. Eu acho que esse projeto aí, eu acho que foi bem aquilo que a gente fala no escritório lá, que projeto de geotecnia é sempre um projeto de intenção. A gente tem a intenção de fazer desse jeito, mas a gente encontra essas singularidades. Fiz questão de mostrar aquilo que não deu certo, porque isso aí, toda obra, nem tudo dá certo, pode ter certeza, né? As pessoas abordam tudo direitinho, nada, sempre alguma coisa você tem que corrigir na obra e na hora. Quem é geotécnico há muitos anos sabe disso. Para isso que a gente vai lá e visita a obra, né? Para ver exatamente aquilo que não está andando corretamente. Ok. Alguém teria alguma pergunta para fazer para o Berecila sobre o projeto, sobre a obra? No reforço com os tirantes, no deslocamento do inclinômetro, a gente vê que o deslocamento começa na parte de cima, no primeiro vão entre a primeira linha, a segunda linha, e continua entre a segunda linha e a terceira linha. E aumenta na segunda linha principalmente. Por que vocês resolveram fazer o reforço naquele vão, entre a segunda e a terceira linha, e não também em cima, onde aparecia o material branco também e o deslocamento na parede? Mas se você reparar, lá em cima o deslocamento estava menor. Vou ver se eu volto aqui.
Olha lá. Lá em cima ele estava mais ou menos dentro do previsível. Entendeu? Agora aqui não, aqui é que... Mas o reforço foi feito... Foi feito aqui. E não em cima, não? Não, fizemos aqui. Porque é aquela história, né? Foi mais fácil ali também, né? Porque nós fizemos a verba e o pessoal trabalhou em cima da verba, né? Então ficou mais fácil. E a hora que... E outra, eu estava com medo desse tirante aqui. Porque ele é o tirante que estava com o menor fator de segurança. Um bom fator de segurança, 1.7, mas era o menor. Aqui eu estava com um fator de segurança muito alto. Entendeu? Então, a hora que eu coloquei aqui, eu aliviei isso aqui. E aliviei o de baixo também. E acabou dando certo. Bom, obrigada. Mais alguém teria alguma pergunta? Berecilas, parabéns aí pela apresentação. Eu vi que você considerou 2,5, espaçamento vertical dos tirantes 2,5, 3,3, 3,3. Longitudinal, qual que foi? 2,70. 2,70? 2,70. Mais alguma pergunta? Ou podemos ir para o coquetel? Bom, então a gente agradece, o Núcleo São Paulo, da Regional São Paulo da BMS agradece aí o Zé Luiz e a equipe, o Berecilas, e agradece sempre também a presença de todos aí. E essa apresentação vai ficar gravada e logo vai estar no canal da BMS também disponível, tá bom? E agora a gente tem o coquetel aí para a gente também conversar um pouco e até perguntar de novo aí para o Zé Luiz, a equipe, para o Berecilas, alguma coisa, tá bom? Vai ser distribuído algum material? Não, vai ser, como foi gravado, né? Você vai ter todos os slides, né? Na gravação. Tem algum artigo publicado, assim, das duas obras, tem algum artigo? Não, ainda não, mas vai ter dessa obra. O do House Mitre, a gente publicou o prêmio segundo do Sigmund Kronberg, a gente publicou primeiro no Congresso Brasileiro de Tunis, no 5º Congresso Brasileiro de Tunis, e depois republicamos no CEF, para poder ter também na parte de voltada mais para a geotecnia de fundações, engenharia de fundações. Esse daqui depois a gente publica ele, claro, provavelmente no próximo CEF, cobrando sério, agora não dá tempo mais. Valeu. Ok, então vamos lá no nosso coquetel, então? Aqui você passou tudo papinho, foi tudo terminado. Os outros nós o Marcos. O celular é seu? É mesmo. Que fácil. Não, mas ninguém leva. Oi? A senhora quer que eu desligo para a senhora? Pode deixar? Não, fique à vontade, eu desligo.